através das Escrituras. Então nós vamos viajar pela história desse servo do Senhor. Nós já vimos no domingo passado como foi a chegada de Daniel ali na Babilônia. E hoje nós vamos começar a estudar a primeira interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Que lembra que o que vai conduzir Daniel a ser um governador daquela cidade, a ser alguém de confiança, vai ser justamente o fato de ele ter esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento que vai fazer com que ele interprete corretamente o sonho daquele rei e, consequentemente, fazer com que ele mereça essa honra, mereça essa consideração de ser alguém ali com alta posição. Então vamos ler aqui, profeta Daniel, capítulo 2, a partir dos versos 1, e nós iremos ler até o verso 6. Profeta Daniel, capítulo 2, e nós vamos ver aqui somente os versos 1 a 6, para que a gente possa compreender melhor. Contudo, também queria ressaltar que o livro do profeta Daniel, as passagens são muito longas, os relatos são com vários detalhes, então vai ter passagens importantes que eu vou dividir. Por exemplo, hoje nós vamos começar a estudar a primeira interpretação do sonho do rei, e eu vou dividir isso em duas mensagens. Então hoje nós vamos ver uma primeira parte, que é a parte onde Daniel recebe essa informação e onde ele vai encontrar a solução correta para entregar aquela interpretação para o rei. E no próximo domingo nós vamos continuar e vamos estudar a interpretação de forma literal. Eu fiz essa divisão porque a passagem é muito longa, e aí se fôssemos ver tudo, somente uma mensagem, ou nós perderíamos muita coisa, ou a mensagem ficaria muito longa. Então, aí no capítulo 2, verso 1, aí na sua Bíblia, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes os sonhos e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, vamos pedir o direcionamento ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, direcionamento para que nós possamos nos aproximar do texto sagrado e poder aplicar, ó Pai, os teus ensinos em nossas vidas. Pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós aqui estamos começando a estudar sobre o primeiro sonho que Nabucodonosor teve, o rei da Babilônia. E nós vamos observar durante a exposição, durante a leitura do livro de Daniel, que vai haver outro sonho.
e nesse sonho a interpretação vai ser dada de forma diferente. Mas nesse primeiro sonho, Nabucodonosor vai lançar um desafio. Porque ele teve um sonho que, na verdade, foi entregue para ele as informações por Deus quando ele estava dormindo. Então, a forma como Deus entregou aquele sonho para ele à noite, ali no seu leito, no descanso, causou muita perturbação no espírito daquele rei. Então, o sonho que ele teve não foi um sonho comum. Não foi, por exemplo, quando você sonha alguma coisa e aí você, naquele momento, você fica um pouco ali desorientado, mas depois você acorda e fala assim, não, isso aí é absurdo, isso aí... Às vezes até esquece, na verdade. Muitas vezes, às vezes acontece comigo, eu sonho algo assim que não é muito bom, mas quando eu acordo até esqueci, porque não é algo assim tão importante, algo assim que vai mexer com as nossas estruturas. Mas a gente percebe na leitura do livro de Daniel que aquele sonho perturbou mesmo o espírito daquele rei. Porque foi um sonho que, primeiro, ele acordou já ali muito preocupado. Ele sabia que aquilo que havia sido entregue para ele seria algo que iria modificar a vida dele. Ele só não sabia o que era. Mas ele sabia que era algo que precisava ser interpretado. E o fato é que ele não vai fazer isso de qualquer maneira. Chegar, chama aqui os sábios, chama aqui os adivinhadores. Eu sonhei isso, isso e isso, me diga aí. Lembra que antigamente tinha o jogo do bicho, né? Nem sei se tem mais. Mas tinha umas pessoas que utilizavam essa estratégia para ir lá jogar, né? Sonhava que tinha caída do cavalo. Pronto, eu vou jogar no cavalo. Nem sei se tem cavalo, se tinha no jogo do bicho. Sonhei que um cachorro saiu do portão. Vou jogar no cachorro. Não sei também se tem um cachorro lá. Se não tiver, se alguém souber, me perdoem aí que eu não conheço. Mas era algo que as pessoas faziam ali, achando que tinha interpretação, mas não tinha tanta importância para a vida deles. Mas o rei, ele vai ter esse sonho, vai receber esse sonho, e ele vai ficar tão perturbado que ele vai fazer um desafio, porque ele poderia muito bem levantar de manhã e falar para todo mundo, olha, eu sonhei com isso, isso e isso. Eu não vou dizer o sonho aqui, porque nós vamos estudar no próximo domingo a interpretação. Mas ele poderia ter chamado os servos, os intérpretes, os magos e falar, esse foi o meu sonho, me diga o que aconteceu. Que eu poderia falar, um exemplo, eu sonhei que amanhã de manhã eu estaria almoçando, por exemplo, na casa de algum irmão, me dê aqui a interpretação, né? E a pessoa, pronto, eu vou aqui interpretar, o que será, por que será que esse irmão chamou o pastor para almoçar? É um exemplo, né? Mas podem convidar, mesmo sendo um exemplo. Não é um indireto. Então, ele poderia ter feito isso, Nabucodonosor. Tá aqui. Esse foi o sonho, me dê a interpretação. Mas a gente vai ver que ele não vai fazer assim. Ele vai ter esse sonho e ele vai fazer um desafio. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ou seja, foi tão terrível aos olhos dele que ele acordou, não dormiu mais. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram. Disse-lhe o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. É como se ele tivesse dito, eu sonhei, e eu vou dizer logo para vocês, meu espírito está perturbado, eu estou preocupado com isso aqui. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Aí ele continua. Os caldeus disseram em aramaico, rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Ou seja,
Todo mundo chegou ali animado. É fácil, diga o que foi que você sonhou. Você sonhou com o quê? Diga aí que nós vamos fazer uma reunião aqui e nós vamos dar uma interpretação. Vai ser muito fácil para nós. Ocorre que não ia ser da mesma forma como sempre faziam. Porque vejam, amados, naquele contexto, os reis, eles tinham por hábito trazer pessoas para serem conselheiros do seu reinado. Então, por exemplo, o rei da Babilônia, como ele conquistava muitos países e trazia as pessoas como escravos, e nós vimos isso semana passada, que Daniel e seus amigos e outras pessoas foram levadas como escravos para a Babilônia, eles escolhiam ali pessoas para estar ali aconselhando, pessoas que tinham dons em alguma área, pessoas com sabedoria. Então, quando acontecia alguma coisa, ele chamava o quê? Vou chamar aqui os meus conselheiros. A quem eram os conselheiros do rei? Os magos, os feiticeiros. Olha só quem ele escolhia para ser os seus conselheiros, né? Magos, feiticeiros, caldeus, que eram pessoas de outros países. E aí, eis que aparece Daniel e seus amigos ali, trazendo uma sabedoria diferente, uma sabedoria entregue por Deus. E, inclusive, o rei vai fazer aqui um pedido que vai, vamos dizer assim, tirar a alegria que tinha ali no rosto daqueles conselheiros, né? Porque eles chegaram ali animados. É fácil, diz aí o que é que você sonhou, que nós vamos interpretar. Olha o que ele diz aí no verso 5. Respondeu o rei: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarares o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Olha como a segunda vez que eles vão falar já é um pouco mais desanimado, né? Eles chegaram ali muito animados. Diga, rei, como foi aí o sonho? Né? Já nós estamos aqui, os seus servos, para dar interpretação. E aí quando o rei diz: olha, vocês vão ter que me dar essa interpretação do sonho, senão vocês vão ser despedaçados, as suas casas vão ser feitas por monturo. O que é monturo? Monturo é quando, por exemplo, limpa um terreno, aí toca fogo lá naquele material, naquele mato, naquelas madeiras. Quando o fogo termina, tudo aquilo que fica ali, né, no chão, é o monturo, é o que sobrou. Então o rei diz: olha, ou vocês me dão essa interpretação, ou vocês vão ser mortos, as suas famílias e as suas casas vão ser destruídas como monturo. E aí quando eles olham essa situação, eles mais desanimados agora dizem: mas rei, diz aí como foi o sonho, né? As palavras a gente percebe que aqui é como se fosse agora mais triste, né? Não, mas diga, para ver se a gente consegue dar a interpretação. Ou seja, eles vão desanimando. Então a situação daqueles magos ali estava ficando complicada, porque agora havia uma ameaça. O rei, com o espírito perturbado, não dormiu, né? Lembra quando alguém não dorme, né? Tem dia que, por exemplo, à noite a gente deita para dormir e perde o sono, né? Por causa de alguma situação. No outro dia você está o quê? Está cansado, está um pouco, né, um pouco humor, digamos assim, não sei nem se mal-humorado, mas no outro dia a pessoa não está muito bem, né? Não dormiu, está cansada, está com sono. Aí o rei, nessa situação, sem dormir, perturbado, se ele não desse a interpretação, ou se algo não acontecesse ali diferente, ele ia mandar matar mesmo. E eles começam a ficar preocupados. Então olha como é que estava a situação tensa ali naquele momento, né? Tendo que dar uma interpretação e sem ter o poder necessário para isso. Ou seja, Deus direcionando a história ali naquela cidade, preparando o terreno para a chegada dos seus servos. Porque até então aqueles magos, aqueles sábios,
eram considerados ali como pessoas que tinham muito poder, pessoas que tinham sabedoria para dar bons conselhos, pessoas que tinham poder para resolver tudo, e o rei confiava. Olha, quando os reis iam, por exemplo, direcionar para fazer uma guerra com outro país, pegar um exército aqui, enviar para outro país, antes de fazer isso, ele procurava os conselheiros primeiro. Então ele chamava os conselheiros, vamos aqui, eu estou pensando em enviar um exército para tal cidade, o que vocês acham? E aí eles davam ali o conselho, a interpretação deles. Mas agora o rei está desafiando eles a dar um conselho sobre algo que eles não sabem. É um desafio. E a situação está ficando tensa para aquelas pessoas, e a gente pode colocar até assim, pessoas como enganadores. Pessoas que estavam ali enganando um rei, enganando uma sociedade que pensava que eles tinham alguns poderes, e pessoas que distorciam a verdade. Algo que às vezes até a gente percebe no contexto hoje, né? Pessoas que dizem que sabem dar algum tipo de interpretação, pessoas que dizem que têm algum tipo de sabedoria, que receberam alguma informação, que podem falar algo, podem resolver algum problema. Isso acontece algo parecido hoje, claro que num contexto diferente, né? Então ali, Nabucodonosor, ele estava numa situação de estar o quê? Sendo enganado. Mas agora aquela situação, ela estava prestes a acabar. E aquele rei queria a verdade. Vamos continuar a leitura aí no verso 7. Responderam segunda vez e disseram, olha aqui a ênfase como está diminuindo. Diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Terceira vez que eles estão pedindo aqui. Tornou o rei e disse, bem percebos que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para a proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhança a coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Olha o que está acontecendo aqui, a situação deles está ficando insustentável, daquelas pessoas. Eles agora vão dizer que não existe ninguém na terra que pudesse dar essa interpretação, e agora eles vão dizer, inclusive, fazendo uma crítica para o rei, eles vão dizer, nem teve rei que fizesse esse pedido. Ou seja, aos olhos da situação que está se formando ali, se os reis começassem a pedir esse tipo de interpretação, ninguém ia mais querer ser mago, não é verdade? Ninguém ia querer ser mais encantador, feiticeiro. Eu vou querer ser conselheiro de um rei, que ele vai me perguntar o que aconteceu no seu sonho, eu não estava lá. Eu não tenho poder para isso. Ou seja, eles agora iam começar o quê? Temer, ficar com medo, receio. A situação dos magos estava piorando, né? Como nós estamos vendo aqui. A gente vai acompanhando a história, né? Acompanhando a narrativa de forma calma, observando os detalhes, a gente vai vendo que a situação vai piorando. Tudo isso acontecendo e o rei ali chateado, provavelmente a sua paciência acabando, mas eles precisavam entender a importância daquele sonho. O rei já havia entendido que havia algo diferente ali, e os magos ainda não estavam entendendo que a situação deles estava o quê? Insustentável. Mas a gente vai perceber, inclusive, aqui que eles vão reconhecer
as suas limitações. Olha aqui a partir do verso 11. Eles vão dizer assim para o rei: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Olha como agora a cena expandiu. Até agora não tinha se tocado no nome de Daniel e seus amigos. Ou seja, Daniel e seus amigos não tinham nada a ver com a história. Até ali, somente os magos, os feiticeiros mais importantes, haviam sido colocados na presença do rei. Mas quando sai o decreto para a morte de todas aquelas pessoas, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Vamos chamar logo Daniel e seus amigos que vieram lá de Israel, vieram lá de Jerusalém. Vamos começar por eles. Olha a situação, meus amados. Porque eles poderiam fazer, vamos começar aqui por esses aqui mesmo, que falaram para o rei aí que não tem pessoa, fala que nenhum rei pediu isso. Vamos começar logo por eles. Até nisso eles se protegeram. Não, vamos começar por aqueles magos, aqueles sábios. Vamos começar pelo povo dos outros povos. Depois a gente começa por aí. Ou seja, a ira daquele rei estava de uma forma que ele já havia perdido a paciência e talvez até a esperança de receber aquela interpretação. Porque a gente vai ver na próxima mensagem que o que ele vai receber é alarmante mesmo. Ele vai receber uma informação sobre o seu reino. E naquele período, quando um rei recebia uma informação que o seu reino ia cair, para eles era desesperador. Para eles era uma vergonha ter recebido o reino do seu pai e saber que lá na frente ele vai ser destruído. Então era desesperador para aquelas pessoas saber que não ia ter continuidade do seu reinado, da sua família não ia continuar. Ou seja, situação gravíssima de pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas, enganando o rei, enganando aquelas pessoas, enganando a cidade. Mas eis que nós vamos chegar agora à aplicação dessa passagem, onde nós vamos ver que Daniel vai utilizar a mesma coisa que ele utilizou quando ele chegou lá, que pediram para ele comer as comidas do palácio, como nós vimos, e ele pediu para comer legumes e beber água. Nós vamos ver que ele vai utilizar a mesma atitude, sabedoria e prudência, buscando sabedoria na situação correta. Vamos ler aqui a partir do verso 14, que diz assim: então Daniel falou, avisada e prudentemente. Olha aqui a palavra, avisada e prudentemente, ou seja, Daniel se aproximou do chefe da guarda com prudência, com calma. A Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Daniel pergunta para ele. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi introduzido na história e naquele momento estava ali diante de homens, queria matá-lo, sem ter cometido crime algum. Já pensaram sobre isso? Daniel está lá na sua casa, ou está lá no seu ambiente de trabalho, aí chega lá o chefe da guarda e diz: nós viemos aqui matar você. Sim, mas qual é a acusação? O que eu fiz? Não, você não fez nada. Os sábios não deram a interpretação do sonho para o rei e ele disse que é para matar todo mundo. Vai todo mundo ser morto aqui e não tem o que fazer. Agora, Daniel era também um dos conselheiros do rei. Era considerado ali um dos sábios, né? Alguém que tinha sabedoria. Só que a sabedoria de Daniel, nós vimos
na primeira mensagem que era uma sabedoria entregue por quem? Quem lembra? Entregue por Deus. A sabedoria de Daniel não vinha de homens, não vinha de atitudes humanas. Era uma sabedoria entregue por Deus, e nós vimos isso no final da mensagem passada, né? Depois que ele demonstrou a sua confiança, demonstrou sabedoria e prudência para lidar com aquela situação, Deus deu sabedoria para ele. Agora, a gente vai perceber aqui que é como se ele fosse considerado ali um sábio até o momento ali, vamos dizer assim, de um segundo escalão. Havia ali aqueles sábios que eram mais próximos ao rei, que ficavam ali mais perto. E a gente vai perceber que é como se Daniel e outros, fossem ali mais afastados, não tivessem tanta acesso ao rei, ali naquele primeiro momento, e iria morrer sem saber de nada. Não sabia nem o que estava acontecendo, nem o que foi o pedido do rei. Nós chegamos aqui para matar você. Mas espera aí, me diz pelo menos o que está acontecendo. Pelo menos para eu saber o que foi. Ao contrário dos primeiros sábios, Daniel vai fazer algo diferente. Olha aí o verso 16 na sua Bíblia. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha o que está acontecendo. Daniel sabia que da mesma forma que os primeiros sábios, os primeiros magos, ele não ia conseguir dar interpretação nenhuma. Ele não ia simplesmente chegar ali na presença do rei e dizer, o seu sonho é isso, a interpretação é tal. Ele sabia que ele não podia fazer isso. Aí o que ele faz? Utiliza o quê? Sabedoria e prudência. Eu tenho repetido essas palavras que a gente vai ver isso por todo o livro do profeta Daniel. Ele demonstrando isso. Sabedoria em algumas situações, prudência no falar, prudência para lidar com as situações extremas, situações até de perda de vida mesmo. E a gente vai ver ele ali tratando aquilo com sabedoria, com calma, colocando as palavras corretas, não enganando o rei, mas sabendo lidar com a situação para acalmar o furor, para encontrar uma saída que fosse boa para todo mundo. É importante isso. A gente saber lidar com as situações, olhar para o exemplo de Daniel e poder aplicar isso, sabedoria, prudência, até em situações que a gente não sabe nem como resolver. A gente vai perceber no relato da vida de Daniel que muitas situações que ele passava, ele não sabia nem como era que ia acontecer. Como nós estamos vendo aqui. Daniel não sabia nem por que ia perder a vida dele, mas ele simplesmente, em vez de inventar desculpas para o rei, dizer, não, a gente não sabe porque só os deuses sabem. E Deus aqui com D minúsculo. Deus escrito com D minúsculo se refere a ídolos. Então Daniel vai agir aqui de forma o quê? Diferente, vai pedir tempo. E ele vai pedir tempo porque ele sabia, meus amados irmãos, aonde encontrar a solução correta. Olha o que diz aí o verso 17. Após pedir tempo ao rei, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis
e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Daniel sabia, amados, que ele não tinha condições de dar aquela interpretação. Ele não tinha condições de fazer, como o exemplo que eu dei aqui, das pessoas que jogavam no jogo do bicho, que acordavam, sonhei com tal coisa, pronto, tal bicho, eu vou jogar. Tinha umas pessoas até, que aí, não sei se os amados lembram disso, tinha pessoa que pegava o café, acendia um fósforo e apagava dentro. E aí ficava olhando lá dentro. Vocês já perceberam? Quando você pega o café, você acende um fósforo, apaga ali, né? Faz uma imagem. Então tinha pessoas que pegavam e ficavam olhando ali, como se fosse uma espécie ali de algum tipo de sabedoria, algo que estivesse sendo recebido, algum tipo de interpretação que estava sendo colocada ali. Então haviam pessoas que faziam dessa forma. Então Daniel não vai fazer assim. Daniel não vai tentar encontrar uma solução humana, não vai tentar encontrar algum tipo de invenção, algo que alguém falou, não, faça isso, faça aquilo, como acontece hoje, não é verdade? Porque as pessoas, quando veem os problemas na vida de alguém, elas trazem todo tipo de solução. Mas algo que a gente percebe é que dificilmente elas dizem para buscar a solução em Deus. A gente vê as pessoas passando por diversas situações, diversos problemas. A gente vê pessoas em situações realmente de sofrimento. E aí você vai se aproximar e outras pessoas já chegaram na sua frente e já tentaram dar ali vários tipos de soluções para aquelas pessoas. Mas você percebe que nada foi falado sobre a palavra de Deus. Então aqueles reis, aqueles magos daquela época, da época de Daniel, buscavam interpretações assim, em ídolos, em sonhos, em soluções humanas, em ideias que as pessoas traziam. Mas a gente vai ver aqui que quando o rei pediu para que dessa interpretação, sem ele dizer o problema, eles falaram, não tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque era mentira. As coisas que eles traziam para o rei, as interpretações, os conselhos, as ideias, eram coisas que eles mesmos inventavam. Não havia a ideia de buscar em Deus, e aqui a linguagem de buscar o Deus verdadeiro, o Deus único, que nessa época que eles utilizavam essa linguagem, o Deus de Israel, por causa dos vários deuses que tinha ali, então identificavam o nosso Deus como o Deus de Israel, mas eles não faziam isso, eles iam buscar o que? Ajuda em deuses. Nós vimos na primeira mensagem que os alimentos que eles comiam lá, que o rei comia, primeiro eram oferecidos lá para os deuses. Então era a ideia, não, vamos dar comida primeiro aos deuses, aí eles vão aqui abençoar a nossa mesa, não vai faltar comida. E Daniel provou, usando a sabedoria e prudência, que na verdade o que fazia bem não era aquilo. Não eram as comidas que eram oferecidas a ídolos, porque os legumes e a água que ele comeu e bebeu não foram oferecidas aos ídolos, e a gente viu no final da mensagem que eles saíram ali melhor. Então, a primeira coisa que Daniel faz aqui nessa leitura é o quê? Pedir misericórdia a Deus. Olha a sabedoria que Daniel está aplicando aqui, porque a gente lê ele pedindo tempo para o rei, aí ele poderia também falar assim, vou fazer o seguinte, me dê um tempo, eu vou pedir a Deus para me dar essa interpretação. Daniel não faz isso diretamente. Daniel pede o quê? Misericórdia de Deus.
Ou em outras palavras, Daniel está dizendo em oração para Deus que ele desse qual seria o desfecho daquela história. Daniel não sabia se Deus iria dar a interpretação daquilo. Mas ele sabia que Deus ia mostrar a forma correta do problema ser resolvido. Essa é a ideia, essa era a confiança de Daniel ali. Não era a confiança de Deus falar, está aqui a interpretação. Era a confiança de saber que o problema que ele estava ali era grave e que Deus iria mostrar como resolver. A gente vai perceber que Deus vai dar a interpretação para ele. Mas a gente percebe que ele não pede isso diretamente, ele pede misericórdia. Ele pede sabedoria. E às vezes, as pessoas têm o hábito de, quando está com um problema, pedir assim, né? E a Deus diretamente diz, Deus, resolve isso aqui para mim, diretamente. Como alguém que quer receber o peixe diretamente, né? Eu estou sem alimento na minha casa. Aí eu vou orar, Deus, providencia alimento aqui na minha casa. Ele pode fazer isso, se ele quiser, pode. Ele fez isso com a viúva, né, do azeite, né? Mandou ali trazer botijas para serem enchidas e fez ali o azeite se multiplicar. E ela conseguiu pagar todas as dívidas e sobrou. Ele pode fazer isso? Pode. Mas Daniel está nos ensinando que diante dessas situações a gente deve pedir o quê? A sabedoria. Deve pedir, usando a ilustração do peixe do pescador, em vez de pedir o peixe diretamente, pedir a vara e a sabedoria para poder pescar, o direcionamento. Seria essa ideia, seria isso que Daniel está pedindo a Deus. Daniel está pedindo o quê? Sabedoria e misericórdia, para que ele pudesse resolver aquele problema da melhor forma e de uma forma que glorificasse a Deus. Até isso Daniel mostra para nós, porque ele poderia chegar lá também e falar, está aqui a interpretação. E o rei falar, poxa, que legal, você realmente, pronto, você agora vai ficar aqui. E não tocar no nome de Deus. Mas até na fala dele aqui a gente percebe ele glorificando a Deus, agradecendo. Daniel sabia que a vida dele estava ameaçada. E ele pede o quê? Misericórdia. Daniel, meus amados irmãos, ele vai, na verdade, conversar com o rei sobre isso. Aí no verso 24, que diz assim: por isso, por ter recebido a interpretação, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são essas. Essas visões e essas interpretações nós vamos estudar na próxima semana, mas eu quero aplicar aqui com os amados irmãos que Daniel recebe essa interpretação e ele faz o quê? Corre, né, para ir ali, evitar uma matança. A forma como está colocado aqui, a gente percebe que algumas pessoas chegaram a morrer. Alguns magos, alguns feiticeiros foram mortos, que eram muitos.
E aí Daniel, ao receber a interpretação, ele corre lá e fala: para, Arioque, não mate mais ninguém, eu tenho a interpretação. Com isso, meus amados irmãos, Daniel revela aqui mais uma qualidade, né? Compaixão com aquelas pessoas, compaixão com aquelas famílias que iriam ser destruídas ali. E aí Arioque leva Daniel até a presença do rei, e ele vai revelar o sonho e vai revelar a interpretação. Ou seja, Daniel tinha duas motivações ali. Primeiro, sua vida, não é verdade? Está lá na sua casa, chega lá, vim lhe matar. Por quê? Não sei. Espera aí. Vamos ver primeiro o que foi. Primeira motivação de Daniel, a sua própria vida. Não perder a sua própria vida. Segundo, evitar uma tragédia naquela cidade. Porque eram muitas pessoas que iriam morrer. Não era só os magos e os feiticeiros, eram as suas famílias também. Quando acontecia esse tipo de coisa, eram as famílias também. E as famílias eram grandes. Ou seja, ia ser uma tragédia naquela cidade. Mas mesmo num ambiente assim de estresse, o que Daniel faz? Tem calma, tem prudência, tem sabedoria. A gente pode aplicar, meus amados irmãos, isso aqui em muitas situações nas nossas vidas. Cada um no seu contexto, cada um com a sua situação, cada um com o seu problema, buscando misericórdia de Deus, como Daniel fez, tratando a situação com calma e com sabedoria, sem se deixar levar pelo furor da emoção. E é isso que a gente vai ver que vai levar Daniel a receber essa interpretação. Daniel pede misericórdia a Deus sem saber como que tudo ia acontecer. Mas Deus se compadece dele e entrega. Daniel sabia, meus amados, que somente Deus poderia auxiliar naquele momento. E às vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? Situações que a gente fica assim, pronto, como é que eu vou resolver isso aqui? Não sei. Penso que os irmãos já passaram por situações assim. E você olhar e falar assim, eu não sei como eu vou resolver isso aqui. O que eu vou fazer? Quando as pessoas não sabem onde encontrar essas soluções, elas ficam ali às vezes até sem chão. E muitas vezes cometem até situações desagradáveis. E é por isso que a gente deve saber onde encontrar, onde colocar a nossa confiança. É por isso que a gente deve saber ao Deus que a gente serve. Com D maiúsculo, como a Bíblia identifica o nosso Deus. E não com D minúsculo, como a gente vê aqui, os deuses que não conseguiram ajudar ninguém. Olha a quantidade de pessoas que iriam morrer porque os deuses com D minúsculo, os ídolos, não tinham força, não tinham nenhum tipo de poder para ajudar aquelas famílias. E eis que aparece aqui Daniel, alguém que não tinha tanta importância naquela cidade, pede misericórdia ao Deus único, ao Deus verdadeiro, e ele recebe duas coisas, né? Na verdade, Daniel recebe duas bênçãos. Primeiro, recebe a informação de qual é o sonho. E a gente vai ver isso no próximo domingo. Qual foi o sonho de Daniel? E depois Deus vai dar a interpretação. A gente não vai ver hoje porque a interpretação é muito longa. E aí eu preferi deixar para a gente ver numa próxima mensagem e poder entender verdadeiramente. Porque lembra que eu disse no começo que nós iríamos estudar o livro do profeta Daniel para depois ir para Apocalipse. E essa interpretação, ela vai ser importante para a gente entender algumas implicações lá no livro de Apocalipse. Então, por mais que nós estejamos num contexto diferente, meus amados irmãos, nós podemos aplicar isso aqui tranquilamente em nossas vidas. A sabedoria, essa prudência, a calma, a busca pela misericórdia, a busca por não tentar resolver a situação com a sua própria maneira, usando calma. Um exemplo grande que a gente vê aqui é o quê? Confiança em Deus. A gente precisa fazer isso, meus amados, confiar em Deus, esperar o direcionamento de Deus, buscar pela sua misericórdia, que se renova pela manhã,
todos os dias, buscar que Deus, em vez de nos dê simplesmente a solução, mas que Ele nos dê a sabedoria para resolver isso, que é o que Daniel faz aqui com esse grande exemplo de fé. Concluindo, Daniel se viu em uma segunda situação de extrema delicadeza. A primeira foi lá, quando tinha que comer comida oferecida a ídolos. E mais uma vez utilizou sabedoria e prudência para buscar ajuda na pessoa correta, colocando toda a sua confiança no poder de Deus, meus amados. Então que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Lembrar quando você estiver numa situação assim, uma situação muito difícil de ser resolvida, uma situação onde você sente que você não tem a solução, você não tem a saída, que você, ao invés de buscar soluções em situações humanas, em ideias humanas, como nós vimos aqui alguns exemplos, a gente busca a nossa confiança e busca a misericórdia de Deus primeiro. Porque o mesmo Deus que providenciou essa salvação, que providenciou essa bênção para Daniel, que salvou aquelas vidas, é o mesmo Deus que tem agido nas nossas vidas hoje. E as misericórdias dele continuam se renovando por todas as manhãs. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque os teus servos deixaram esses exemplos para nos ensinar, para nos direcionar a termos, ó Pai, mais confiança em Ti. Aprendemos, ó Pai, que nós precisamos buscar a Tua misericórdia em nossas vidas, buscar as soluções para os problemas difíceis, ó Pai, no relacionamento com o Senhor. Nós vimos que somente o Senhor é quem pode nos ajudar. Eu te peço, Senhor, pela vida de todos que estão aqui nesta noite, Pai, que o Senhor abençoe todos que estão aqui em suas necessidades. Quero te pedir por esses adolescentes, por essas crianças, por todos os irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam chegar, Senhor. Que a Tua misericórdia possa estar em abundância em nossas vidas. Te agradecemos por todas essas coisas. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.